Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, à noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. É a vós, Senhor. E agora, sentados para nossa pequena reflexão, para alimentar o nosso espírito e fortalecer a nossa vida para a caminhada do dia a dia. Nós observamos que na liturgia deste domingo, Jesus nos convida a prestar atenção no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso crescimento aqui na nossa comunidade, em qualquer lugar que nós estejamos. Lá na profecia de Ezequiel, como nós ouvimos, ele vai falar também em questão, ainda em parábolas, ele vai falar de uma planta pela qual ele se chama de cedro. E essa planta, pelo qual ela é tão forte, e ela vence todos os obstáculos da natureza. Jesus quer dizer para nós que mesmo assim, diante das dificuldades, das maresias da nossa vida, do dia a dia, como comunidade, como família, como cristão, devemos estar alicerçados na graça de Deus, para alimentar a nossa vida. E, portanto, nós, como essa árvore, a exemplo dessa árvore, possamos também colocar as nossas folhagens, nossos ramos, para proteger o irmão e a irmã. Não crucificá-lo diante das suas dificuldades, pecados, ou até mesmo diante daquilo que faz para não agradar a Deus. Mas aí o salmista vai nos orientar. Como é bom agradecer ao Senhor. Já nos remete a uma resposta da primeira leitura. Muitas das vezes, o profeta Ezequiel, ele orienta muito o seu povo do seu tempo, porque ele ouvia a voz de Deus para dizer que a árvore, o cedro, era a árvore mais alta, que nós devemos também lutar para chegar, não para que as pessoas vejam, mas para que nós sejamos realmente alcance da graça de Deus, ou seja, do poder de Deus. E ele ainda vai dizer: cuidado, porque diante dessa árvore vai existir outras árvores que podem sufocar essa árvore para não crescer. E quando ela sufoca, é a nossa realidade, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa família, quando tem alguém que queira nos derrubar, nos crucificar, até mesmo matá-lo, diante de palavras, das nossas calúnias que nós possamos viver no dia a dia. Que a exemplo do profeta Ezequiel, possamos nos levar pessoalmente a Deus, o nosso espírito, e pedir perdão. É isso que o salmista vai nos dizer. Todos os dias, pedir perdão para Deus, por tudo aquilo que sai dos nossos lábios, pelos nossos pensamentos, que nós, às vezes, cria diante de uma dificuldade na família, na comunidade, ou até mesmo
no nosso trabalho, no dia a dia da nossa vida, porque isso acontece, é natural e, sobretudo, faz parte do ser humano. Mas aí é que o salmista também ainda vai nos dizer: com tudo isso é bom louvar e agradecer a Deus, porque a única nossa força e razão de viver é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode vir a legião de inimigos em todas as partes, mas se nós estamos fortalecidos, firmados na graça de Deus, portanto Deus nos ampara e portanto Ele vai nos dizer: nós seremos justos diante da sua presença. E aí é tudo isso, tudo que aquilo que aconteceu cairá por baixo, porque Deus, Ele sabe o momento certo para nos julgar e para nos condenar. Nós não temos um Jesus, um Deus que vai condenar a pessoa humana para o resto da vida. Nós temos um Deus misericórdia na pessoa de quem? De Jesus. Mas nós não devemos também facilitar da nossa vida de qualquer jeito, porque a nossa vida aqui na terra, ela nos leva a vários tipos de coisas que às vezes agrada e não agrada a Deus. Às vezes fazemos caridade e humilhamos os outros. Apesar e de, sobretudo quando nós estamos crescendo financeiramente, quando nós nos achamos melhores que os outros, quando nós estamos ligados à igreja e achamos que nós estamos salvos. E aí o salmista e o profeta Ezequiel vai nos dizer: cuidado. E olha como a leitura complementa a outra. O que diz São Paulo aos Coríntios? Cuidados, né? Porque nós devemos estar cheios de confiança. Ontem mesmo, num grupo que eu estou do trabalho, alguém colocava: eu ando junto, sorri junto, vivo junto, mas eu não posso confiar. Uma reflexão para o final da semana. Isso surgiu. É uma frase muito bonita para um questionamento que a gente vai viver. E em São Paulo vai nos dizer: estamos cheios de confiança. E essa confiança sabemos em quem depositar. Devemos olhar para o nosso seio de amigos, nosso círculo de pessoas que nós convivemos, para podermos colocar a confiança. E a confiança deve ser o que? Multiplicada. Eu confio, mas a pessoa também deve confiar em nós. E aqui o São Paulo também vai nos dizer: mas diante de todas essas dificuldades, o que é que basta em nós, na nossa família, para crescermos como pessoa, como cristão? Somente a nossa fé. E a nossa fé é aquela que vai vivenciar a nossa vida com Jesus, é depositar, e tudo isso será agradável aos olhos de Deus. E assim é o próprio Deus, o próprio Cristo, que nos deixa para vivenciar aquilo que nós devemos colocar em prática, que é a nossa caridade. São Paulo ainda vai nos dizer: façam tudo para que nós sejamos homens e mulheres confiáveis a Deus. Eu posso não ser confiável a outro irmão, outra irmã, mas eu não posso vacilar com Jesus. Quando eu digo vacilar a palavra, é porque Deus conhece a nossa intimidade do nosso coração. Só no fato de eu pensar de fazer mal ao irmão, portanto ali o pecado já cai sobre mim, e Deus já conhece o íntimo da nossa vida. E a nossa vida deve estar assim, inserido nesse plano do reino de Deus. E é Jesus que vai ensinar os discípulos, a sua humanidade, a como será o reino de Deus. O evangelho que nós ouvimos também vai nos dizer isso. Como será o reino de Deus? Vocês já pensaram assim? Alguém morreu, né? Faleceu. Para onde foi? Vocês já pensaram? A saudade cresce, não cresce? Ah, se eu queria que essas pessoas vivessem hoje perto de mim. Cresce ou não cresce? Mas a gente não sabe o mundo que foi. E Jesus, ele fala em parábola: o reino de Deus é como uma semente que se espalha na terra. Nós chegamos com uma semente na terra. Não viemos para ficar eternamente. Viemos para crescer e dar frutos.
E esses frutos têm que permanecer e de geração em geração. E Jesus vai nos dizer, ele coloca o reino de Deus assim. A semente é plantada. Tem uma pessoa que plantou uma semente de feijão. Vocês não plantam feijão? O feijão não nasce? Vocês já viram como é que ele nasce? Mesmo vocês plantando ali na terra e ficando vigiando ele, para poder ver ele sair. Vocês conseguem ver? Duvido. Porque nós plantamos a semente e nós vamos lá, eu vou ver esse feijão nascer. A noite chega, a gente cochila, dorme, quando chega de manhã que eu vou ver, já está a primeira folhinha. Como foi que nasceu essa folha? É isso aqui que Jesus quer nos dizer. E o reino de Deus nasce na nossa vida assim, na nossa comunidade. Pessoas boas que vêm para contribuir. Quando nós nos espantamos ou nós acordamos, aí já aconteceu e já está para dar frutos. E Jesus vai dizer, e tudo isso é para que nós sejamos como é essa planta e como esse reino de Deus. O reino de Deus não é um reino de tantas coisas, é um reino onde todos nós devemos sentir apoio e sentir proteção. E deve ser na comunidade. E deve ser na nossa família. E aí ele vai dizer mais. Ele vai comparar o reino de Deus como uma semente de mostarda. Você já viu que é a menor da terra. É pequenininha. Mas quando nasce, ela rama, né? Cresce, ó. Cresce que até os pássaros fazem seu ninho. Quantas vezes nós não somos vistos pelo que nós fazemos na comunidade? Quantas vezes de nós não somos vistos na nossa família quando nós fazemos o bem? Mas diante de Deus, nós somos apagados. Mas quando as pessoas acordam, aquela pessoa que está lá, ela se torna uma rama pela qual todas as pessoas se sentem acolhidos, protegidos, ajudados, solidariedade. E o reino de Deus faz isso. Olha o que ele vai nos dizer. Precisamos ser como essa semente. Não precisamos fazer as coisas para ser vistos. Porque muitas das vezes nós vivemos a pecar. Eu estou na minha comunidade, mas eu quero ser visto, né? Senão, eu quero fazer tudo. Eu participo de vários grupos da comunidade, mas para ser visto. E Jesus vai dizer, tem que ser essa sementezinha. Você vai, ó, brotar, ramar e vai fazer com que dê sombra para as outras pessoas. O nosso aprendizado. E às vezes, aquela pessoa que não faz nada, ela é vista, já viu? A pessoa vem na missa, vem na igreja, né? Mas a gente não valoriza. Bora bater palma para a irmã que veio. Bora fazer isso, aquilo outro, né? Assim não. Aí vai estar aqui o irmão que participa de tudo da igreja. Para a irmã que veio só hoje bater palma. E eu que estou aqui todos os dias. Ninguém bate palma, ninguém vê. Esse é o importante. É não ser visto pelas pessoas, mas é ser visto na construção de Deus, pelo próprio Deus, o próprio Jesus. E a nossa salvação vem daí. Jesus vai nos dizer, ele quando está em comunidade com os seus discípulos, lá no versículo 33 e 34, Jesus vai dizer para ele, quando ele está na multidão, ele fala em parábolas. O que é parábolas, comunidade? Vocês sabem o que é parábolas? O que é parábola, catequista? Pronto, é uma historinha que Jesus conta, que é isso que está acontecendo no Evangelho, para dizer como é o reino de Deus. Mas quando ele está só com os discípulos, ele fala claramente o que deve se fazer para que o reino de Deus possa acontecer. E as nossas vidas é assim, os nossos pais é assim. Quando a gente é pequenininho, conta as historinhas, né? Olha, um certo dia, o homem veio aqui, passou, né? No meu tempo era o lobisomem. O menino vai para a rua, porque aquele canto, mas tem lobisomem que passa aí todas as vezes, né? Senão, no nosso tempo tinha esses bichos, né? Que passavam na rua na madrugada. Não, vai para a rua. Por que nossos pais contavam isso? Para que a gente pudesse temer
e não passasse de hora de casa, fora de casa. E assim é Jesus, o reino de Deus acontece, e acontece, a gente não percebe, e quando a gente vai perceber, já está acontecido, digamos, já está formado esse reino de Deus por todos vocês. Que esta celebração sirva para nós de ensino, e sobretudo de humildade, e sobretudo de uma avaliação pessoal entre eu e Deus. O que eu devo fazer para que eu possa ser essa semente aqui no meio dos meus irmãos, em geral, comunidade, família e trabalho? O que eu devo fazer como pessoa, como cristão, que as pessoas possam se sentir confiáveis e, sobretudo, protegidos por nós. Isso é o questionamento da semana, como lição, né, como professor da atividade. Faça isso e isso, é a palavra de Deus nos ensina. É a semana toda nós temos para pensar nesse tipo de semente que nós somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. E como